Eu quero falar sobre isso, de publicidade, porque eu sou formado em publicidade e era a minha grande paixão. E eu lembro que talvez anos 80 foi a grande década da publicidade do Brasil. Eu comecei em 81 na publicidade, né? Então, foi a grande década, né, do Brasil, de grandes prêmios, de Oliveira. Criatividade, de tudo. O Brasil era considerado o terceiro país mais criativo do mundo em publicidade. Era Inglaterra, Estados Unidos... Não, Inglaterra, Japão e Brasil. O Japão era muito criativo, só que Estados Unidos era considerado hors concours. Então, em todos os prêmios que ganhava Cannes, em qualquer festival, os Estados Unidos falavam, não, isso não vale, porque eles são hors concurso. Sim. Qualidade de produção na época tinha muita diferença, eles tinham muito recurso tecnológico, recurso financeiro, então eles faziam a diferença, né? E aí depois vinha Inglaterra, Japão e Brasil como os três mercados. A gente vinha dos anos 70, daquela famosa avenida lá dos Estados Unidos, em Nova York. Madison Avenue. Exatamente, que não sei se você assistiu o seriado, Sim, eu vi. Que é bom pra caramba. E aí vem os anos 80 que a gente meio que domina nesse mercado, várias campanhas. Foi quando nasceu famosas. a minha empresa na época, a minha primeira empresa. O meu grupo depois, que eu me separei do meu ex-sócio depois de 17 anos, em 98, aí eu criei o grupo Nilcon. Então, Fischer e Justus. E Fischer e Justus durou até 98. Ela começa em 81. 17 anos. Aí ela depois, ficava onde? Ela ficava em vários endereços, foi mudando, né? Foi Mas mudando. ficava na Margem Floriano, na Cidade Jardim, na frente da DPZ ali. Sim, sim. Ficou em vários lugares. E aí depois foi para Granja Julieta, vários lugares. Aí virou o Grupo Nilcon, eu montei do zero o Grupo Nilcon. Me desentendi com o meu sócio na época, eu saí do negócio, ele ficou com o negócio. E aí eu montei o Grupo Nilcon. O Grupo Nilcon durou de 98 até minha saída. Em 2015 eu vendi, 17 eu saí, 7 anos calma, atrás. eu quero saber da tua como que você entra no mundo da publicidade? Por que o teu interesse nisso? Foi engraçado, você era uma criança porque olha que engraçado. Eu era jovem, eu tinha 26 anos, eu era administrador de empresa, eu não fui formei em administração, nada a ver com publicidade, nada a ver com marketing. E na família do meu cunhado tinha um primo, que era o Eduardo, na época, que tinha uma agência, e meu pai tinha construtora. Uma consultora grande, ele construía para governo, etc. Tal. E eu não tinha a menor vontade, eu me identificava na época com humanas muito mais que exatas, né? E eu não tinha interesse em continuar o negócio dele para tristeza dele. E minhas duas irmãs mais velhas também não trabalhavam nisso, então meio que não tinha muito futuro para o negócio dele em sucessão, em caso de sucessão. E eu resolvi que eu queria fazer uma coisa diferente. Quando eu soube que tinha, eu sempre admirei, sempre fui um admirador de comunicação, publicidade, etc. E observando na época que as casas podiam não ter rede de esgoto, como até hoje o Brasil ainda não tem, como a gente gostaria. Mas ter antena parabólica, televisão, antenazinha tinha. Então, assim, o parque gráfico do Brasil, as televisões do Brasil, que já era a Rede Globo e tudo, aquilo que a gente via na época, era uma potência. Então eu falei assim, esse mercado é interessante. Então é um mercado que eu me interessei, entrei sócio na época, comprei metade da empresa e fiquei lá até me desentender com o sócio, aí comecei tudo de novo. E em 4 anos aí eu era líder de mercado. Aí foi o maior momento da minha história na publicidade, foi com o Grupo Nilcon. Aí eu me associei ao grupo da APP, que é o maior grupo do mundo, e aí foi. E fui vendendo para eles, né? Primeiro 20, depois 40, depois 60, depois 80, depois 100% da empresa. Eu fui vendendo, porque é bom que você tenha um sócio multinacional, a empresa está garantida a venda, né? A Nilcon, dentro da Fischer e Justus, qual que era o teu papel lá dentro? Eu sempre fui o homem de negócio, sempre fui administração, finanças, negócio, gestão, sempre foi essa minha área. Nunca foi. Se botasse o papel na minha mão para eu criar um anúncio, eu chorava. Eu não sabia criar. Agora, claro que 38 anos no setor, você imagina o que eu aprendi de marketing e comunicação. Então, assim, entendo muito, gosto muito, gostava muito e sabia o que funciona, o que não funciona, sabia apresentar para um cliente, fazer a conta. Só que o meu negócio sempre foi. É tipo, você fala, não, mas o criativo tem que ser dono de empresa. Não é verdade. Você vai dar o maior empresário do mundo da publicidade na história da humanidade foi Martin Sorrell, que criou o grupo da APP na época, que comprou todas as agências, Thompson, Ogilvy, Young, tudo que você puder imaginar, estava no grupo da APP, que até hoje é um dos maiores grupos do mundo, e o cara era financista, o cara não tinha nada a ver com publicidade. Mas a gente vira homem de marketing naturalmente dentro dessa experiência toda que a gente tem. E te passava pela cabeça tá na frente da câmera nesse momento? Nunca me passou pela cabeça. Como eu era líder de mercado e como eu tinha essa facilidade de comunicação, isso eu sempre tive. Sempre fui um bom vendedor, sabia falar, sabia vender bem. A Record resolveu que o Brasil ia fazer o Aprendiz. O Donald Trump já fazia nos Estados Unidos, na Inglaterra era o Sir não sei das quantas, em vários países do mundo já tinha o programa, as versões do programa, e eles me ligaram, você não quer fazer um programa, você é líder de mercado onde você atua, você é muito respeitado,
você é um cara, né, uma aparência boa para televisão, mas você fala bem. Você já era conhecido? Eu era conhecido socialmente, porque eu fui casado e eu tive relação com 2 pessoas famosas da época. Aí começou. Foi a Galisteu e a Eliana. Verdade. Então aparecia muito em revista social, tal. Então, dos empresários, eu era um cara mais conhecido socialmente por causa das minhas relações. Entendi. Né? Nem imaginei que eu ia entrar no setor delas depois. Né? Que acabei fazendo televisão. Fiz muita coisa da televisão, não foi só Aprendiz. Muito. Né? Eu fiz game show, fiz talk show, fiz A Fazenda, fiz Power Couple, fiz 1 contra 100 que eu adorei fazer. 1 contra 100. Eu participei, inclusive, de um programa desse. Você participou de 1 contra 100? Participei. Você foi lá? Fui lá. Mas não era maravilhoso esse programa? Foi demais, Foi Gerais, cultura. Que eu perdi. Não, era um programa incrível. E aí depois eu fiz também o Topa Não Topa, das maletas que o Silvio Santos fazia. Sim. Uma diversão pra mim, cara. A televisão foi sempre uma diversão. Como foi esse desafio, tipo... Não, eu me dei bem com as câmeras, entendeu? Eu acho que tinha facilidade, então, puxa, pra mim eu amei fazer. Aí, assim, claro que o Aprendiz foi o que mais combinou comigo. É um programa de negócio, é um programa que estimula o jovem. Demais, né? Me achei muito no Aprendiz. Cara, são 100 e tantas salas de reunião que eu fiz. Imagina ter conteúdo pra tudo isso. Quer dizer, era um desafio intelectual gigantesco pra mim. E eu ficava feliz com isso, porque eu tinha que me preparar para o Brasil inteiro ver as decisões que eu estava tomando e que fizessem sentido, né? Por que eu estou demitindo o cara? Por que eu estou tirando? O que eu estou cobrando deles? A gente estava ajudando em rede nacional a formar empresários. O empresário vê esse nível de exigência de um patrão implacável. Eu nunca fui desumano no programa, mas era implacável. As pessoas tinham medo de mim, não sei por que até hoje. As pessoas falam, nossa, mas o Justo dá trabalhar com ele. As pessoas perguntam, ele é bravo, não sei o quê. Eles acham que eu acordo demitido o cachorro em casa, mas não é verdade, né? É essa preocupação que eu acho que você teve e deve ter tido essa conversa com teus amigos e tal. E aí? Como que vai ficar minha imagem depois disso? Eu sou empresário. Eu não me preocupei, sabe por quê? Não me preocupei pelo seguinte. Primeiro que assim, eu deixei passar uma imagem, na minha opinião, de pessoa muito correta. Não, eu tô falando assim, de empresário para me expor numa televisão. Não, isso sim. Isso deve ter sido um pensamento. Isso sim, mas eu já era líder de mercado, quer dizer, não é que ia mudar a minha posição. Eu até consultei meus clientes na época. E aí? Porque todo mundo admirava o Aprendiz, que era um programa muito interessante. Estimulou muita gente a empreender. O que eu cruzo de pessoas, nossa, eu só comecei meu próprio negócio por causa do Aprendiz. O Aprendiz, eu faço até maratona do Aprendiz até hoje, eu assisto no YouTube. Então, assim, as pessoas... Foi bem Foi muito bem na época de audiência. Foi muito bem, era um programa realmente, não. Tá passando ali? Olha lá, o bravo ali. Não, mas assim, o que eu fazia é um chefe implacável, mas que com argumentos que eu acho que tem que considerar que esses argumentos eram bons. E o pessoal tem que entender que é uma persona mas eu sou, fazia, muito acima do tom. Não, o diretor falava, você não pode ficar amigo dessas pessoas. Se não tiver conflito, não tem graça na TV, é verdade. Né? Não, mas também não podia inventar motivos, entendeu? Claro. Então assim, mas nunca vou esquecer, um patrocinador falou, pô, mas os caras erraram tudo com o meu produto. Eu falei, fica feliz. É a maior audiência que vai dar, porque eu vou arrebentar com eles. Porque eles fizeram isso com o teu produto. Entendeu? É legal isso. Então, era uma coisa difícil, era uma coisa assim complexa, mas um desafio muito interessante para mim, entendeu? Eu sempre gostei muito. E é o seguinte, uma característica que eu tenho com o Roberto, apresentador do Aprendiz, é que eu sou muito exigente. A minha régua está lá em cima com as pessoas que trabalham comigo. Eu exijo demais a entrega, eu exijo sangue nos olhos. Você cuidou de tudo, inclusive da montagem da equipe também? Ou era você só apresentava? Não, eu me envolvi em tudo. Tudo? Me envolvi até, assim, claro que contratamos a Record na época, que fez grande parte, depois eu fiz na Band também, mas a Record cuidou, especialmente, me deu uma estrutura muito boa na época para fazer o programa. Eles compraram o formato. O diretor, os redatores, todo mundo estava junto e tal. E eles passavam comigo tudo. E eu mexia no que eu achava que tinha que mexer. Eu decidia junto com eles o formato que a gente inventava. Inventamos um sócio, que a gente ganhava o programa, virava meu sócio, outro. Cada hora a gente inventava uma coisa diferente. Depois inventei dos influenciadores, depois inventava... Então tem muita coisa interessante que a gente fez, que essa mecânica toda era junto comigo. Eu vou apresentar um programa, vou lá só com um papagaio apresentar. Não, isso não vou fazer. Só TP, né? Esse não tem TP no Aprendiz. Não tem? Não, praticamente zero. E o roteiro, como que era? O roteiro era o seguinte, eu tinha que saber tudo que está acontecendo nas provas, eu não podia acompanhar as provas fisicamente, porque eu não podia estar perto deles, mas eu tinha meus olheiros nas provas, tinha gravação nas provas, eu assistia tudo, eu digeria tudo, fazia minhas reuniões para decidir o que eu vou fazer com os meus conselheiros que acompanhavam tudo, e aí eu tomava as decisões de... Aí, a sala de reunião, imagina como é que ia ter... Como é que ia ter TP? Nem câmera tinha lá dentro, era tudo escondido. Era como se fosse uma sala de reunião normal. A única vantagem é o seguinte, o programa era editado.
Então, assim, eu ficava 2 horas na sala de reunião, a gente punha no ar 25 minutos. Claro, ficava o melhor. Creme de la creme. Aquela coisa, cara parado, chato, não dá. Chato, né? Não pode, tem que ter. É o auge do programa. A sala de reunião é o auge. As pessoas querem ver o que vai acontecer. Claro. Então, assim, eu sabia disso, entendeu? Então... E a cada temporada você vai ficando melhor, tá? Não, e é quase que fosse ao vivo, Vilela. Sabe por quê? Por quê? Porque como é que eu chego? Você tá lá no programa comigo, eu tô falando, Vilela, não é possível. Desse jeito, com a mão assim, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você não fica pegando no copo quando você tá falando comigo. Ó, já tô aqui. E outra, não sorria porque tá fora do horário, tá fora da hora de sorrir e tal. Bom, enfim, falando qualquer besteira pra você. E aí eu vou te demitir. Por isso, Vilela, você tá demitido. Agora, eu vou fazer. Não, peraí, gente, não ficou bom. Deixa eu fazer de novo. Não, acho que é. Que isso? Isso aqui tá acontecendo. Tô tirando o sonho do cara. Entendeu? Então, os argumentos não podem voltar atrás, porque eu já falei. Não? E a demissão e toda aquela cena vai pro ar. Não tem o que fazer, entendeu? Então cara, era muito... Léo, era muito bom, cara. Eu assistia. Não, era muito legal. A dos influenciadores. Pô, e tinha amigo meu lá de influenciador, eu tava torcendo. Ganhou lá. O Gaspa. A Tati. Hã? O Gaspa, você conhece ele? Ele ganhou o programa. Cara, muito bom, muito bom. E como foi pra você essa experiência? Tipo, virou uma chave pra você? Do programa inteiro? Foi espetacular, eu amei fazer. Assim, agora, me consumia demais, né? Então me atrapalhou um pouco a minha vida empresarial, porque eu ficava 3, 4 meses em gravação, eu viajava com eles. Como você fazia? Não, teve provas que eu inventava a prova. Tem uma prova que eu inventei, que inclusive gozado, né? E a ganhadora, esse programa participou minha mulher, tá? A Ana Paula foi aprendiz. Qual edição? A minha atual mulher. A edição 2009 dos universitários. Foi aprendiz universitário. Eram todos estudantes. Ela trancou matrícula na faculdade de Direito e foi fazer o programa comigo. E aí, não tinha nada com ela. Eu nunca me envolvi com participante nenhum, mas isso desmoralizaria totalmente. Claro. E primeiro que era bem casado pra caramba, tava casado com a Tia Espinheiro na época, não tinha nada a ver. Eu não era um traíra sacana, não tinha nada a ver. As pessoas até confundem. Você viu? Ele ficou com o aprendiz. Fiquei, sabe quando? 5 anos depois, que já não tinha mais programa no ar. Tinha programa no ar, o meu diretor, a Record resolveu fazer o Aprendiz O Retorno. Vamos dar uma segunda chance para as pessoas. Nada como na vida, como ter uma segunda chance. E vamos dar para os melhores. Então, quem for os primeiros 4 classificados dela foi 4º lugar naquele programa dos 16. E aí o diretor falou, liga você para as pessoas. E eu liguei para ela para vir participar do programa. E aí que a gente... foi assim? É aí que a gente se reencontrou, porque eu tinha visto ela no programa como apresentador, não tive relação nenhuma, nem conversei. Falava só na sala de reunião. A pessoa não sabe como que é a gravação, a loucura que é. Não, e nem posso. O diretor pedia, não faz amizade com essa gente, teu coração vai ficar mole, você não pode querer ajudar um ou outro, não esquece o assunto, você tem que ser implacável o tempo todo. Quando eu conversava com eles, por exemplo, numa prova, boa gente, gostei, hein? Você foi bem, Vilela, bacana. Porra, continua assim, o diretor me tirava da cena. Gozado, né? Aí tinha recompensa. Recompensa, sim, já vieram almoçar na minha fazenda, viajava com eles para algum lugar. As recompensas eram incríveis, né? Os caras iam conhecer a Maiti lá fora, iam esquiar na neve. Porque assim, é a estrutura e a espinha dorsal da meritocracia. Significa o seguinte, você vai bem, você é recompensado, você trabalhou bem, você ganhou, então você não vai ser demitido e você vai ainda curtir a recompensa. E você que trabalhou mal, você vai enfrentar o Roberto Justo da sala de reunião com chance de ir embora do programa. Na vida é assim. Você está numa empresa, você vai bem, a meritocracia te leva. Você vai mal, o sistema te expele. Você vai embora do negócio. Tem que ser assim, né? Você não pode ficar se você não funciona. E eu era implacável com isso. Eu exigia detalhes dos caras. Assim, uma coisa, o cara escreveu meu nome errado e mandaram ele embora. O cara ele se inscreveu no programa. Por que eu devo trabalhar com Roberto Justus? Aí o cara escreveu, por que eu devo trabalhar com Roberto Justos? Com O. O cara não teve trabalho escuta aqui, você se inscreveu no programa, ganhou de 120 mil pessoas que estavam inscritas nesse programa. Você foi um dos 16 que entrou. Você não estudou o cara para quem você vai trabalhar no futuro? Mínimo, você não sabe escrever meu nome, cara. Impossível. Tô fora. Aí, você sabe que é gozado? Quando eu recebo uma correspondência, alguma coisa com meu nome errado, eu não quero nem ler. Não quero fazer o trabalho, não vou ler. Justo, vou dar um exemplo. Jornalista, agora não vou lembrar se é da UOL, eu falei aqui, né? Se é da UOL ou da Folha. A gente tá fazendo uma sabatina com todos os candidatos à prefeitura. O cara me escreve, veio o Marçal 2 semanas atrás, falou, vi que... Tem 1 milhão de views já. Vi que o Marçal teve aí ontem. Vocês estão pensando em fazer com os outros candidatos? Falei, desculpa, jornalista. A primeira coisa que você devia ter pesquisado é se a gente já não fez isso. Tá na primeira página. O Marçal foi o último. O cara não teve o trabalho. O cara é jornalista. Não dá. O cara, em vez de... Cara, vieram todos os outros, só falta o da Atena. As pessoas não se preparam, não dá. Vocês estão pensando em chamar os outros candidatos. Cara, a gente já fez os outros candidatos. Só falta um. Só falta um.
O cara não fez o trabalho dele de casa, cara. Eu acho incrível. Eu acho incrível. O trabalho dele é de fazer uma pesquisa. Então, eu fico puto com essas coisas, cara. Porque a gente não tinha essa chance. Quando a gente ia tentar um trabalho, se a gente não fizesse muito mais do que as outras pessoas, o cara nem ia te dar atenção. Você tinha que fazer o que estavam te pedindo e muito mais pra o cara te atender e falar, ó, vamos ver o teu portfólio. No meu caso, que era artista, eu ia com o meu portfólio, com minhas artes, nas agências, mostrar pro cara. É isso. E, pô, tinha que estar um trabalho excelente. Você sabe que nas empresas, acho que bem-sucedidas, essa história da meritocracia é fundamental. Isso começou lá atrás com o pessoal do Garantia. Mas virou meio que um xingamento hoje em dia, a meritocracia. O pessoal, eu acho que eles entendem mal a meritocracia, entendendo que tem gente que não tem condições e a gente entende. A gente tá falando de... As pessoas, a partir do momento que tem uma chance, elas vão ser avaliadas. Não importa o cargo. Ninguém tá falando aqui que só o cara mais preparado, mais estudado, o cara que tem mestrado... Que tem diferença, tem nada a ver. Tem funções onde você pode superar o que o cargo espera de você. Você supera teu job description, entendeu? Então você supera, você já é um cara diferenciado. Você não larga a caneta. Vamos dar um exemplo aqui. Tem o Léo e tem o Kratos aqui. Os dois são operadores, certo? Certo. O Léo tá aqui e o Kratos. A gente sabe que o Léo é muito melhor que o... Ele tem muito mais experiência e tal. Mas o Kratos, nada impede do Kratos ficar ralando e ficar tão bom quanto o Léo, cara. E é mérito dele, né? Não tem essa. E não é uma competição onde um não quer que o outro tenha. Sabe que uma coisa que eu falo também pro jovem? Tenha a sua ambição, tenha a sua vontade, mas não queira que o outro não tenha. Entendeu? Eu não quero o mal do outro. Eu não vou subir porque eu vou paisar em cima de alguém para chegar lá. Eu vou subir pelos meus próprios méritos, pela minha própria capacidade. É diferente esse raciocínio. Mas desculpa, Ju, você ia contar uma história. Agora já me perdi na história. A gente tava falando... Me ajuda aí, Léo. Tá falando do caso... Eu tava falando que eu acabei falando da Ana Paula, né? Isso, tava da Ana Paula e da... De chamar os melhores... E a ganhadora do Aprendiz, do programa dela, da época, ela ficou comigo 14 anos. E hoje voltou a trabalhar comigo. Hoje ela é diretora de marketing da minha construtora industrializada, né? Que nós temos uma empresa que faz construção... que é Steel Frame, na verdade, chama Steel Corp, a empresa. Que é uma fábrica que a gente tenta jogar para off-site, tudo que a gente puder, para ser a construção industrializada, que é o futuro da construção, que o Brasil está nos anos 60 da construção ainda. Constrói em alvenaria. É um negócio muito louco. E eu descobri aqui uma oportunidade gigantesca e estou como CEO da empresa. Voltei a atuar como CEO. A gente gasta mais água, gasta mais tempo. Tudo. O dobro do tempo. Patologia que não tem no nosso sistema, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. É outro nível de construção, mais resistente. Mas a parede é oca. Nada, ao contrário. Você derruba uma parede de alvenaria com machado, a nossa você não derruba. É outro mundo. É mais rápido, é mais limpo, é ESG. Não, prédio, green building, ESG foi feito com uma sujeira danada, cheio de entulho, cheio de resíduo. Nossa, não tem nada disso. Não absorve o calor, então nosso conforto térmico maior, 50% de vantagem acústica. Então, enfim, é o Brasil, né? Não dá para entender por que não... Você estava falando então, ela veio ser minha diretora de marketing agora, é a ganhadora do Aprendiz lá do Universitário, que é a Marina Hertal. Então é muito legal, porque eu acabei tendo muita gente que passou pelo programa, já trabalhou comigo, ou trabalha comigo. É muito legal isso, entendeu? Isso que a gente falou no começo do papo...